Existe a fome tanto para você nutrir o seu corpo, ou uma fome relacionada com algum gatilho ansioso. Quando a gente tem sede e às vezes fome, nosso corpo não sabe diferenciar. E às vezes o sinal era para sede e você interpreta como fome. As suas escolhas estão adequadas para as suas necessidades individuais? As suas escolhas são compatíveis com o que o seu corpo consegue fazer? Uma xícara de café e você adicionar 1 grama de creatina. Essa creatina que vem da carne, por exemplo, Pardini, ela é um combustível, Pardini. A creatina é um combustível para todas as suas células, inclusive desempenho mental. Vem uma onda agora de pessoas magras e doentes, um tsunami, por conta de reflexo do uso, abuso de canetas emagrecedoras. Então muitos emagrecem, mas emagrecem desnutridos, com anemia, com baixa energia. Muitas pessoas magras porque querem o objetivo e o resultado da magreza, mas elas não pensam no que ela perdeu e muitas vezes ela perde a saúde. Diminua ao máximo possível industrializados, açucarados, sintéticos, conservantes, corantes. Te convido aqui agora nesse momento, faça uma reflexão sobre a sua saúde, sobre como você pode melhorar, que hábitos saudáveis eu posso adequar. Muito bem, muito bom, muito obrigado pelo seu replay, né? Aqui no nosso reencontro no Agora é Você Podcast. Você já sabe, o único podcast que só fala de você, né? Por exemplo, você quer ver? O que você almoçou ontem? Ó, aqui eu dou 5 segundos, 3, 2, 1... Mas não sabe, né? Pois é, agora o assunto de hoje é esse daí, o que você consome e o que te consome, sabia? O que vale a pena mesmo você comer, o que não vale a pena você comer, o que te energiza e o que te dissipa energia. É sobre isso que nós vamos falar com ele. Meu convidado de hoje, muito especial, está aqui para te contar. Ele é pós-graduado em homeostase, que é a combinação dos fatores que equilibram o seu organismo. Ele também é graduado em adequação nutricional com o Dr. Lair Ribeiro, é pós-graduado em saúde da família e em hormonologia, tá? Atua em medicina preventiva, promoção da saúde, e o seu lema é ser médico da saúde e não da doença. Isso é muito legal. Bem-vindo, Dr. Diego Urbano. Muito obrigado, Pardini, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você para trazer conhecimento científico que seja aplicável na sua vida de uma forma fácil, de uma forma acumulativa, para você melhorar a sua energia, a sua disposição, a sua saúde, seus relacionamentos. Hoje você vai aprender aqui comigo e com o Pardini várias ferramentas para você colocar na sua vida e alcançar resultados maravilhosos que eu posso compartilhar, inclusive compartilho nas redes sociais, compartilho no livro que eu estou lançando. Então tem muita coisa boa para a gente compartilhar aqui com você. Então, obrigado pela sua presença e pela sua atenção. Obrigado pela honra de poder ajudar a sua vida. Obrigado, Pardini. Imagina, eu que agradeço. E vamos começar pelo começo então, né? Vamos definir. Todo mundo sabe, mas às vezes a pessoa não sabe. O que é exatamente a fome? Muito bem levantado, Pardini. O que é a fome? Inclusive, nós temos um conceito de fome oculta. E muitas das pessoas sofrem, dos pacientes que eu acompanho, e você pode estar sofrendo aí também, assistindo esse vídeo, que a fome é uma sinalização do seu corpo para você trazer algum nutriente específico. Essa fome ela pode ser ativada como um gatilho de ansiedade. Essa fome ela pode ser ativada por um gatilho de falta de nutrientes, por exemplo, a falta do mineral chamado cromo, que gera um desejo, uma compulsão por doces, por carboidratos. Nós podemos ter
uma deficiência de ferro que vai gerar também uma certa compulsão, principalmente em crianças, de comer terra, inclusive em animais, que a gente vê que aquele animal poderia ter uma anemia, ele poderia estar enfraquecido de alguma forma e o corpo sinaliza isso para que você traga algo. Então, existe a fome tanto para você nutrir o seu corpo, ou uma fome relacionada com algum gatilho ansioso, ou alguma fome associada a alguma tristeza, pessoas que estão tristes, passaram por um término de relacionamento. Alguém teve aí já aquela situação que terminou um relacionamento e foi chafurdar as tristezas num pote de sorvete ou num pedaço de pizza. Uma bebida, né? Bebida é uma das coisas, alcoolismo, concordo, drogas, inclusive. Então, olha quantas questões que você vive, que você passa, que eu falo que é a sua biografia e a sua biologia pode influenciar, por exemplo, na fome. Então, a sua biologia, falta de nutriente, a parte biológica. Agora, a parte da biografia, ansiedade, angústia, preocupação, tudo isso pode ser gatilho de fome. Então, a fome, eu enxergo dessa forma, e até polêmica a gente falar, que ela é um gatilho de algo que pode ser algo que é potencial benéfico ou algo que pode te enfraquecer. Então, comer ou não comer, eis a questão. Porque eu posso ter uma fome ali por chocolate, açúcares industrializados, e essa fome, esse desejo de comer, essa compulsão muitas vezes, ela vai gerar um prejuízo no futuro, uma diabetes, Sim. uma resistência insulínica, entende? Entendi. Um ganho de peso. Agora, a diferença entre a fome verdadeiramente e simplesmente a vontade de comer algo, o que é? Essa é perfeita, essa pergunta, e também leva pontos no sentido de, quando a gente vai envelhecendo, Pardini, isso é uma curiosidade para você de casa que acompanha aqui. Quando a gente tem sede e às vezes fome, nosso corpo não sabe diferenciar. E às vezes o sinal era para sede e você interpreta como fome. Muitos casos a gente diminui desejos e compulsões por consumo de água, então hidratar faz parte da alimentação, consumo de água. Essa hidratação é entre 30 e 50 ml para cada quilo de peso. Então já anota isso aí, grava isso no seu coração, 30 a 50 ml para cada quilograma de peso, porque a água é um nutriente fundamental. Então a gente enxerga como alimentação, não só mastigar, mas beber também. Consumir suplementos faz parte de um suporte de alimentação, entende, Pardini? Entendo. Eu preciso interromper por uma dúvida que provavelmente quem está nos assistindo tem. Vamos dizer, a pessoa que está nos assistindo aí, você falou 50 ml por quilo, mas qual é a periodicidade disso? Você está falando 50 ml por quilo em 12 horas para consumir, em 8, como é que é? Diariamente, esse volume, então vamos fazer uma conta simples aqui para você acompanhar. Então, pessoa de 70 quilos, 50 ml, 3,500, 3 litros e meio. Uhum. Então, diariamente, seria 3 litros e meio de líquido, em que eu posso dar 80% de alimentação ou hidratação e 20% em alimentos com alta riqueza de água, por exemplo. Mas se a pessoa tomar... Por exemplo, comer melancia. É ótimo, né? Um exemplo. Então, comer melancia que tem nitrato, comer melancia que é 96% água, eu estou trazendo um alimento, mas que tem alta composição em água e ela faz parte da minha hidratação diária. Uhum. Entende? Então isso evita que eu desidrate, melhora a função dos meus rins, melhora o funcionamento do meu intestino. Mas esse 50 ml por quilo é um mínimo, né? A pessoa pode tomar mais água do que isso? Por exemplo, deve-se, por exemplo, meu caso, eu faço grandes atividades físicas com vigor. Então, 3 vezes na semana eu faço atividade física com vigor. Nesses dias eu tenho que tomar 1,2 litros a mais por conta de sudorese, por conta da minha respiração, que eu estou perdendo aqui vapor de água que não é visível aos olhos, mas eu estou perdendo água. As pessoas, os humanos, chegam a perder 750 ml a 1 litro d'água por dia, principalmente em dias muito quentes, onde eu fico desidratado. Então, no dia eu tenho que entregar esse volume, mas eu também preciso entender a necessidade individual, que eu defendo isso muito, como uma grávida, que ela está em aleitamento materno, ela tem que adicionar muitas vezes 1,5 litro a mais, porque o leite materno drena esse líquido. E ela pode ficar anêmica, ela pode ficar desidratada, ela pode ficar enfraquecida, ela pode ter baixa energia, ela pode ter queda de cabelo, que muitas das gestantes que eu acompanho, que eu vejo na internet, que se comunicam comigo, estão sofrendo porque ou não se alimenta direito, ou porque não faz uma suplementação adequada para tapar o buraco que a alimentação não tapou, não supriu,
Então, meu estilo de vida, alimentação não supriu a minha necessidade. Vou ter que suplementar, Pardini. Entendi. Eu não estou comendo proteína. Cara, você vai ter que receber aminoácidos de alguma forma, porque o seu corpo depende de proteínas para trabalhar. Entendi. Agora, atenção, isso aqui é muito importante, coisa que todo mundo se preocupa, todo mundo fala, mas pouca gente sabe o que é de fato. Perfeito. Doutor Diego Urbano está aqui comigo e assim, é tudo que você precisa saber sobre nutrição e energia. Presta muita atenção. Antioxidantes. O que são exatamente antioxidantes sem ser a comida da moda? Perfeito, Pardini. E os antioxidantes são moléculas que estão sendo cada vez mais estudadas. Inclusive, eu uso bastante antioxidantes. Já vou até explicar alguns suplementos aqui que eu faço uso, que tem um potencial de ajudar a sua vida. Então, você conversa com o profissional de saúde que acompanha a sua vida e talvez adicionar ou não algum suplemento pode melhorar a sua vida. No sentido que o antioxidante, quem ele é? Vamos entender isso. Então, o antioxidante, para a gente voltar nas aulas de química, o antioxidante é uma molécula que vai equilibrar um radical livre. E o radical livre, ele é até então conhecido ou considerado vilão por muitos. Mas ele não é um vilão se ele estiver equilibrado. Ele em excesso pode ser prejudicial. Os radicais livres, por exemplo, eles podem destruir o núcleo da célula, eles podem danificar uma proteína ou uma enzima. Então, esses radicais livres, eles podem ser direcionados, por exemplo, a destruir uma bactéria, Pardini. Então, esses radicais livres são importantes para o nosso corpo porque ele é produzido quando eu produzo energia. Então, se eu quero produzir energia, eu vou produzir radical livre. Esse é o ponto. Então, o radical livre é isso. E esse radical livre, se ele estiver desequilibrado, ele vai me gerar um problema. Para isso, eu preciso do antioxidante. Por que ele chama antioxidante? Agora você vai aprender e você nunca mais vai esquecer. Anota isso. Antioxidante, oxidar é dar, é envelhecer. Quando uma coisa de metal está oxidando, ela está envelhecendo. Então esse processo de oxidação, ele te envelhece. Só que ele também vai produzir energia, que é o processo de oxidação que produz energia. Então eu tenho que produzir energia, mas não ser consumido por ela e pelos produtos dela. É aí que entram os antioxidantes. Por exemplo, eu uso o resveratrol, que é oriundo da alimentação. Ele vem lá, por exemplo, da fermentação da uva, e os taninos que vão amadurecendo, eles vão lá se transformar em moléculas antioxidantes, por exemplo, que podem contribuir. E uma dica para quem quer consumir um vinho, mas não quer o problema do álcool, que é uma dica valiosa, é o vinho apagado da Santa Hildegarda. Por que vinho apagado? Porque você não fica de fogo. Porque o processo de cozimento em baixa temperatura desse vinho tira o álcool, mas preserva os taninos e as propriedades antioxidantes. Prescrevo demais aos pacientes como uma orientação de que bebida funcional que melhora o meu fígado, ajuda em doenças cancerosas, ajuda em doenças inflamatórias intestinais, que 90% dos ouvintes desse podcast pode estar sofrendo. Então você que está aí me ouvindo agora, você pode ter uma inflamação no seu intestino, que poderia ser melhorado com o uso de antioxidantes, que poderia ser melhorado com alimentos ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Ou traduzindo numa linguagem bem popular, o antioxidante desacelera o envelhecimento, que reter 100% também não retém, né? Ele participa do processo. Mas se tiver desproporcional, o antioxidante ele pode gerar um problema também. Então eu penso nele como uma ferramenta no ajuste, no equilíbrio desse metabolismo. Alguns pacientes vão precisar de mais antioxidantes. Outros pacientes vão precisar de menos antioxidantes. Agora, o grande ponto é olhar essa individualidade e essa necessidade. Como é que eu vou descobrir isso, Diego? Pessoas que têm oxidação, elas começam a ter marcas no pescoço, escurecimento, como resistência insulínica, acantose nigricans, que são escurecimentos da pele associados com falhas do seu sistema. Então, por isso, analisar essa pessoa e ver a necessidade de entregar, por exemplo, antioxidantes. Eu prescrevo diariamente muitos antioxidantes, muitos anti-inflamatórios. Então, temos vários tipos de anti-inflamatórios. Temos naturais, temos medicamentosos, temos injetáveis. Agora, a pergunta que sempre eu levanto para cada paciente é: qual é a necessidade individual
sua, neste momento, porque essa necessidade ela pode mudar, Pardini. Então, daqui a 6 meses, imagina você aumentando a sua testosterona, o Pardini mais fortão. Agora, imagina um Pardini que está emagrecendo, ele está com a energia gigantesca. Esse Pardini, ele é um homem exuberante, maravilhoso, cada vez mais... Eu sabia. Obrigado. A sua necessidade ao longo do tempo será menor a partir do momento que você alcança novos patamares. Então é só manter o equilíbrio desse jogo. Muito bom. Agora vamos lá, outra coisa importante aqui para você, ó. Gordura saturada, gordura não saturada. Perfeito. Essa é outra polêmica, outros mitos, crenças, informações desatualizadas, que também enfrentamos, inclusive à nossa disposição, porque a medicina é constante e está em constante evolução. E alguns conceitos que vão sendo desmistificados, inclusive agora com a orientação nutricional dos Estados Unidos, que foi lançada agora tem 15 dias aproximadamente, em que eles trazem uma nota escrita: coma comida de verdade. E nesse sentido, por que eu estou falando disso? Que nós temos a gordura saturada, nós temos a gordura insaturada. E nós precisamos dos dois tipos dessas gorduras. Por quê? Porque elas têm funções diferentes dentro do nosso organismo. Por exemplo, então, temos gorduras importantes e essenciais, que são os ômegas 3, 6, 9, 12. Diego, mas eu ouvi falar que o ômega 6 ele é maligno. Ele é maligno desde que ele esteja o quê? Desproporcional. Você precisa dele também. Agora, o que as pessoas não entendem é que a alimentação de hoje é muito rica em ômega 3, por exemplo, que é um ômega 3, é uma gordura que, se consumida em excesso, ela te inflama, ela te engorda, ela te enfraquece, ela rouba a sua energia. Então, são as gorduras que vão prejudicar se desequilibradas o ômega 6. Então, peraí, eu vou te fazer um parênteses aqui, você já continua. Essa é complexa, você viu? Eu vi. Então, é o seguinte, todo mundo vai no ômega 3. Ômega 3, 500 miligramas por dia, 1000 miligramas, tem até 2000 miligramas. Vamos falar sobre isso, que é muito importante. Perfeito. Por exemplo, o ômega 3 ele está presente em todas as células. Você sabia disso? O ômega 3 ele faz parte de todas as células. Inclusive, a queima desse ômega 3 também participa da produção de energia. Mas não somente isso, nós temos várias etapas. Tá. As etapas da produção de energia, eu preciso de carboidrato, tão demonizado aí nas redes. Mas o carboidrato não é maligno. Agora, você consome muito carboidrato? Esse é um outro ponto. Você está comendo comida de verdade ou você está comendo comida de mentira, industrializada? Esse alimento, ele tem densidade nutricional? Não tem. Então, nós temos que levantar todos esses pontos em cima da gordura saturada e insaturada, porque ela é importante. Ontem mesmo eu estava comendo picanha com a minha família e comi a gordura da picanha, que foi um dos pontos que a gente até levantou, de que, será que ela é maligna? Ela não é maligna, mas eu consigo digerir essa gordura de picanha. E quanto é que eu comi? Por exemplo, eu só comi picanha ontem. Meu filho comeu arroz, feijão, ele tem 5 anos. Minha filha comeu arroz, feijão e carne. Eu passei ontem no Fogo de Chão, que é um restaurante muito tradicional aqui em São Paulo, e tinha uma placa lá, fechado para o Dr. Diego. E assim, os caras fecharam às 11 da manhã e abriram às 7 da noite. Esse cara mesmo, ele comeu todo o gado. Né? Eu falo pra gente trazer à tona o nosso Rottweiler, o nosso Tiranossauro Rex, porque carne é muito importante. Inclusive, as recomendações americanas foram que a gente aumente o consumo de proteínas, por exemplo, 2 a 3 gramas de proteína por dia. Lá eles comentam até 1,6 gramas, aí a gente começa a ter até umas polêmicas, 1,8 gramas de proteína por quilo de peso. Mas qual é o objetivo de cada pessoa? Tem pacientes que é para aumentar a massa muscular e conseguir aumentar a parte física, desempenho físico. Eu acompanho atletas, pessoas de alto desempenho e alta performance. Acompanho também empresários, juristas, ex-juristas que querem manter o quê? Um alto desempenho. Seja ele cognitivo, seja ele físico, seja ele... mental. Todos os partes. Por isso eu fiquei tão honrado de participar, porque eu também trabalho nesse sentido de melhorar todos os aspectos de vida. E a alimentação... As nossas escolhas também dependem de quê? De conhecimento.
Sim. E também a gente conseguir fazer boas escolhas. Por isso entender que essas gorduras são importantes, mas as suas escolhas estão adequadas para as suas necessidades individuais. As suas escolhas são compatíveis com o que o seu corpo consegue fazer. Se eu não tivesse vesícula biliar, eu não conseguiria comer também gorduras, picanha, churrasco, que eu tanto amo. Uhum. E a gente não deve demonizar os alimentos, mas entender que algumas pessoas podem ter uma intolerância, algumas pessoas podem ter alergias, algumas pessoas podem ter algum desconforto. Sim. Então, entender essa individualidade é muito interessante. Então, você deva fazer algumas reflexões sobre você. Te convido aqui agora nesse momento, faça uma reflexão sobre a sua saúde, sobre como você pode melhorar, que hábitos saudáveis eu posso adequar na minha rotina para ser melhor, para melhorar minha rotina. Por exemplo, uma coisa que eu aderi muito, que era do meu pai, oração 2, 3 vezes ao dia. Eu paro ali 10 minutos para eu me conectar com algo superior, para eu tentar me conectar, para eu estar bem, para eu conseguir ajudar outra pessoa, entende? Durante uma consulta médica, por exemplo. Então, são hábitos, muitas vezes, gratuitos. Porque Gratuitos e totalmente saudáveis. meditação. Meditação é fundamental. Né, no dia de hoje. Concordo. Agora, doutor, estou aqui com o doutor Diego Urbano, a gente está conversando muito sobre vários aspectos, mas fundamentalmente sobre essa parte de qualificação e quantidade nutricional, que é uma coisa fundamental, os princípios de energia do seu corpo. Se você chegou agora, fique até o final, que vale a pena. Se você já estava, também permaneça até o final. Se você estiver gostando, dá o seu like, é muito importante para que esse conteúdo tão relevante chegue a mais pessoas tão especiais quanto você. Então faz isso, tá bom? Eu volto com o Diego Urbano. Agora eu vou só voltar um pouquinho, não quis te interromper, quando você falou do carboidrato. Carboidrato não é maléfico, tá? Mas quanto uma pessoa come é em relação também por quilo? Existe essa relação? Porque a pessoa está nos assistindo não vai saber como que um pouquinho de feijão e arroz por dia, eu posso comer um pãozinho, não posso? Existe algo que possa orientar a pessoa mais leiga que nos assiste aqui? Perfeito ponto que você levantou, e isso é muito importante entender. Se eu, por exemplo, tenho um objetivo de emagrecimento, então eu vou fazer uma conta entre 1 a 2 gramas por quilo de peso por dia, que eu posso colocar na minha rotina diária. Eu posso ter uma flexibilização, Diego? Final de semana, eu posso ter um pouco a mais, um pouco aqui? Pode, o problema não é esse. Você tem que ver um quadro geral e entregar o que o seu corpo necessita. Então, vamos fazer umas continhas aqui. Pega uma caneta, um papel para você anotar. Então, vamos lá. Quero o objetivo de emagrecimento, Diego. 1 a 2 gramas de carboidrato por quilo de peso. Diego, quero manter. Então, vou ficar entre 2, 3, 4 gramas de carboidrato para quilograma de peso. Alguns pacientes precisam fazer um consumo de caloria em excesso, principalmente pacientes que questão de bodybuilder, pessoas que têm um alto gasto calórico, pacientes atletas que têm um alto gasto calórico, tem atleta de alto rendimento, né? De treino, em que eu preciso entregar esses ativos. Então eu preciso entregar esses aminoácidos que vêm das proteínas. Então imagine a proteína como um colar de pérolas, como o professor Lair fala, e cada pérola é um aminoácido. Então as proteínas são colares de pérolas e as pérolas são os aminoácidos. Então essas são a parte da proteína. Eu preciso do carboidrato e eu preciso da gordura. Eu preciso da saturada e da insaturada, precisamos de todas. Só que precisamos de uma proporção adequada, de acordo com o meu objetivo. Então, pacientes que vão lá, eu quero emagrecer, eu vou ter que diminuir o carboidrato. Paciente com diabetes, eu vou ter que diminuir o consumo de carboidratos. Até que eu tenha um equilíbrio, eu consiga fazer uma nova adaptação. Então, aquela pessoa que consegue melhorar a saúde, Pardini, é aquela pessoa que consegue se adaptar dentro da sua rotina e colocar boas ações que fortalecem o meu corpo. E, em contrapartida, diminuir elementos que me enfraquecem. Por exemplo, alimentos industrializados, o consumo excessivo de café, que pode gerar uma gastrite, mas que, se usado de boa
de boa estratégia, o café, ele vai ter um efeito energético, ele vai ter um efeito de cognitivo, inclusive café com creatina. Eu estive no Congresso Integrativo, agora da Medicina Integrativa, do Dr. Victor Sorrentino, Dr. Pedro Neuro, em que a gente teve esse levantamento, Pardini. Então você é um cara que toma café e tal. A gente até teve aquele momento ali de descontração. Que ele acabou com todo o café aqui do escritório. Mas é hora de falar, né? Era só 2 caixinhas. É só, não dá nem 15 cápsulas, vai. E outra, o tempo que ele tomou também a gente tem que considerar, porque, demorou quase 10 minutos para ele tomar as 12 cápsulas. Mas pode no falar, gargalo. No gargalo. E o café, como uma bebida energética e associada com creatina, aumenta o desempenho mental. Olha que Já legal. conhecia essa? Não? Conhecia. Foi legal o café colocar ali 1,5 gramas de creatina. Então isso melhora uma reunião, isso melhora aqui meu desempenho num podcast. Que as pessoas podem começar agora, você mesmo pode começar hoje. É simples. Olha aí, ó. Atenção empresário, atenção orador, palestrante, como ele, aliás, né? Vai fazer uma palestra, vai fazer uma convenção, vai... Então, repete a dica, doutor, por favor. Essa informação é extremamente valiosa e gerará resultados na sua vida. Que é uma xícara de café e você adicionar 1 grama de creatina. Essa creatina que vem da carne, por exemplo, Pardini, e ela é um combustível, Pardini. A creatina é um combustível para todas as suas células, inclusive desempenho mental. E a cafeína vai ter esse flush que a gente fala, essa carga de creatina, inclusive vai dar um up, vai dar um resultado de desempenho mental, um padrão de energia, que não vai durar para sempre, óbvio, mas ela vai melhorar seu desempenho em uma reunião que você precisa, em algum momento que você precisa melhorar seu desempenho, ou ficar acordado. Você pode ter várias situações que você pode utilizar essa ferramenta para melhorar o seu desempenho focal. Muito bom, muito bom. Olha aqui agora, essa pergunta é muito importante. Alô, mulherada? Ai, porque eu preciso emagrecer. Nossa, como eu tô gorda, né? Você sabe que eu acho, doutor, que as minhas roupas, eu viajei na virada de ano, acho que as minhas roupas ficaram com muita saudade de mim. Que quando eu coloquei, o que elas me apertavam, sabe, rapaz? Tava coladinha. Tava coladinha. Então você, mulher, ai, eu tô tão gorda, ai, eu tô... Né? Tem mulher que a gente tem que falar, não, isso é peito, é seio. Não é gordura, não, é seio. Então é o seguinte, vamos lá. Doutor, o perigo da obsessão por emagrecer. Esse perigo, essa obsessão, né, do emagrecimento, do padrão de beleza. Que padrão vem, social, né? Estupidez. É o padrão europeu, inclusive, que eu até brinco com algumas pacientes, Pardini, que ela fala assim, doutor, eu quero padrão europeu. Eu quero estilo Hollywood, magra, longilínea, capa de revista. Eu falo assim, olha, a gente pode até emagrecer você, mas eu quero que você esteja com saúde. Vem uma onda agora de pessoas magras e doentes, um tsunami, por conta de reflexo do uso, abuso de canetas emagrecedoras, inclusive canetas que vêm aí de tráfico, de baixa qualidade, enfim, tivemos ação da Polícia Federal, tivemos várias questões. Contrabando, são vários pontos. E muitas pessoas usam sem recomendação médica. Então muitos emagrecem, mas emagrecem desnutridos, com anemia, com baixa energia. Você mesmo pode estar usando a caneta e falando, nossa, realmente eu estou usando a caneta, estou emagrecendo, mas meu cabelo está caindo, a minha cara, eu estou mais flácida, eu estou perdendo força na academia. Por isso que eu uso lapiseira, ó. Lapiseira. Mas prossegue, doutor. E a caneta, ela não é algo maligno, ela é uma ferramenta. Mas será que ela é uma ferramenta interessante para você nesse momento? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí quem vai fazer é a avaliação médica. Mas o ponto é, muitas pessoas magras, porque querem o objetivo e o resultado da magreza, mas elas não pensam no que ela perdeu. E muitas vezes ela perde a saúde. Você mesmo agora pode estar usando e perdendo sua saúde, alterando hormônios, tendo perda de massa muscular, que é muito associado. E muitos desses pacientes que param a caneta, o que tem, Pardini? Eles voltam a ter ganho de peso. Essas pessoas voltam a ter ganho de peso depois que para a caneta. E volta e fica aquele efeito sanfona, aquele consumo de medicamento excessivo. Eu acho uma perda muito agressiva, né? Porque se você não engorda o peso que você considera que tem é por excesso. Você não engordou em 1 mês, em 2 meses. Perfeito. Talvez você engordou até por consequências neurológicas, por estresse. É um efeito de anos. Você quer tirar em 2 meses.
Perfeito. Pensa bem, é a mesma coisa que você querer derrubar uma árvore que tem 50 anos em 10 minutos, vai meter a serra elétrica. Então, assim, é um processo agressivo isso. Por falar em processo, eu quero agradecer aqui, quero dar uma dica, você que está aí do outro lado, quiser grãos realmente saudáveis, tá? Se você quiser amêndoas, se você quiser amendoim, se você quiser amendoim confeitados, tâmaras desidratados, toda a linha de desidratado, banana, né? Delícia. Figos, se você quiser castanha de caju, castanha do Pará, enfim, tudo que você quiser assim saudável, sem toque manual, sem gordura, porque eu estou falando de grãos, né? De nuts que são torrados eletronicamente, sem gordura, sem toque manual. Eles têm um cuidado quase que médico, é a Golden Prime, tá? É a Golden Prime, você, para sua reunião, é uma coisa saudável, pro seu belisquinho ali no carro, na hora do trânsito e tal, sempre se hidratando, claro. Golden Prime, consulta o Instagram deles, que vale muito a pena. Eu só uso esses daí porque eu sirvo meus convidados, tudo, esses da Golden Prime, porque não tem gordura, é saudável. A gente fica mas vou comer isso aqui, tem gordura, mas tem óleo, não, é eletronicamente torrado, tá? @Golden Prime oficial. Vai lá agora, porque vale a pena. Eu volto aqui com meu amigo Dr. Diego Urbano, nós estamos conversando sobre assim, a sua qualidade de vida, tá? Sobre a parte de nutrição, adaptação nutricional, tudo isso. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que a gente pode considerar como superalimentos, que tem esse conceito de superalimentos. O que são? Esses superalimentos são um conceito que você deve adicionar no seu dicionário. Uhum. Não só do que você fala, mas daquilo que você consome. Por quê, Diego? E agora anota essa, porque essa vale ouro. Consumo de alimentos ricos em nutrientes aumenta o seu desempenho metabólico. O que é metabólico, Diego? Para você que é leigo, tá entrando nesse mundo. O metabolismo é o que vai definir se você vai ter uma boa saúde ou não. Esse metabolismo é energético, metabolismo hormonal, neurotransmissores. Nós temos diversos sistemas e eles se conectam. Por exemplo, se eu tiver falta de nutrientes, como uma B12, eu tenho baixa capacidade mental. Um superalimento, qual é o conceito dele? Eu trazer um alimento que ele tem alta carga nutricional, alta densidade nutricional, que foi o que as diretrizes americanas de 2025, 2030, recém-lançadas, disseram com um slogan forte, claro e direto: coma comida de verdade. Simples. Diminua o máximo possível industrializados, açucarados, sintéticos, conservantes, corantes, que eu chamo eles de anti-saúde. Eles dificultam o procedimento, eles podem roubar nutrientes. Então, consumo de industrializados, por exemplo, Pardini, para a gente ilustrar aqui para você que está acompanhando esse podcast maravilhoso, esse formato que faz você aprender e aplicar conhecimento e alcançar resultados maravilhosos na sua vida, como foi na minha e de milhares de pacientes que eu acompanhei, de usar superimentos, por exemplo, para aumentar meu desempenho na academia. Pó de beterraba, para melhorar desempenho com nitrato, eu aumento o desempenho das mitocôndrias. O nitrato também tem um desempenho em vasodilatação, olha que interessante. Uhum. Para melhorar, por exemplo, potência masculina. Então a gente usa suplementos, Pardini, lá, homens que vêm lá do empresariado, que passam muito estresse, alterações do cortisol, que às vezes à noite não consegue namorar a companheira. Ou não tem a libido, né? Não tem libido e às vezes não consegue nem ter a peça levantada, a envergadura bonita que a gente fala. Por que ele o não arco consegue? do triunfo, né? Porque ele não consegue ter um nível hormonal adequado. E que se ele usar uma alimentação de alto desempenho, de alta capacidade nutricional, talvez um suplemento aqui e ali, porque ele não consegue comer na alimentação. Uhum. E se ele conseguir colocar isso numa rotina, ele consegue melhorar desempenho sexual, desempenho mental, desempenho físico, ele melhora a produtividade. Teve um paciente que engravidou a mulher, ganhou uma promoção no trabalho e estava com a testosterona inicialmente 300, foi a 900, aquele que eu compartilhei com vocês. Uhum. Porque ele veio feliz da vida, com um sorriso de orelha a orelha. Porque eu tenho uma testosterona alta, porque eu recuperei minha capacidade inata de produzir testosterona, muito importante para os homens. Então, se você, dona de casa, você, mulher, tá vendo seu homem aí todo largado no sofá, com a barriga aumentada, desanimado, não tá comparecendo, dá uma chamada nele e fala: meu querido, faça os seus exames dos níveis de testosterona. Se estiverem baixo, você está com baixo desempenho. Eu vou dar um testemunho. Aqui, ó.
Isso é muito importante, gente. Muito importante, testosterona. Atenção, homem. Ó, eu vou dar um testemunho dele. Aí, esse mudou tanto a vida desse paciente dele, que ele falou, depois que fez o tratamento de testosterona, que quando ele funcionou de verdade e ficou tão contente, aí ele chegou para a mulher e falou: amor, se o nosso último filho é nosso mesmo, ele é tão diferente dos outros três, a mulher dele fala: fica tranquila, amor. Ele é nosso filho, os outros três que não são. Né? Então, você vê como mudou a vida do cara, né? Você vê como é que mudou isso daí. Agora, eu posso te contar um detalhe curioso dessa história? Claro que pode. Que é o seguinte, a esposa voltou na consulta de retorno, né? Porque falou, meu Sim. Deus, quem é esse homem que tá do meu lado agora? E essa esposa até brincou comigo, a gente conversando descontraído, ele feliz, ele emagreceu, ele tava ali comparecendo, ativo, testosterona praticamente triplicou. E ela falou assim, doutor, parece até que tá maior. E a gente deu risada, não sei o que. Eu falei, minha querida, deixa eu te contar uma. Ela passou a usar óculos, é isso. Você receitou óculos. Aí eu falei o seguinte, olha, se eu soubesse fazer isso, eu tava na cobertura de Dubai. Nós conseguimos melhorar ali porque ele emagreceu, porque ele aumentou a testosterona, mas a peça em si é a mesma. Só que agora tá mais envergada, bonita. Deu uma recarga no amortecedor, né? Então, alinhou, parece até que é maior. Mas na verdade é o quê? Eu tô recuperando o que já era meu. Essa é uma reflexão forte, né, Bari? Já era dele. Só que ele não conseguia acessar por falta de saúde. Ah, pensei que era por sinal de Wi-Fi, né? Por falar em Wi-Fi, gente, esse negócio, esse cara é tão referência em energia, né? Porque tem mulher que para vigiar o marido, obriga o marido a ter seguro com rastreador no carro, né? Perfeito. Esse aqui, ó, presta atenção no colarinho dele. Pode Olha lá. mostrar aqui, olha aí, produção. Olha lá, ó. Ele tem rastreado, a esposa mandou colocar rastreador porque ele vai comprar pão. E se ele vai comprar pão lá onde ele mora, não tem, ele começa a demorar 1 hora, a esposa liga, ele está em Fernando de Noronha. Ele já nadou, correu, fez o decátulo, triatlo, fez tudo e não para. Sua esposa fica rastreando. Doutora Samanta, Aí. te amo, meu amor. Tá vendo? E outra, localização e gravação de voz. Então, Tá assim, vendo? o sistema associado com inteligência artificial. Por isso que quando você entrou, que você estava conversando com as meninas, você apertou um botãozinho e falou, deixa eu pausar, né? Vamos ficar em off, conversa em off. Tá bom. Estou conversando com o Dr. Diego Urbano sobre a adaptação, né, da parte nutricional, tá? Doutor, carne de frango, peixe ou... frango, carne ou peixe, quer dizer? Também, Vamos né? lá. Essa pergunta é muito boa. E aqui eu vou colocar alguns pontos, porque Atenção, hein? Vamos lá. você precisa prestar muita atenção nessa informação, porque ela é extremamente valiosa. A carne é fundamental para a saúde humana. Fundamental. Só que depende da minha capacidade de digestão. Ok. Por exemplo, a paciente vai lá, come a carne vermelha e tem uma dificuldade, um desconforto, diarreia, gases, pum fedido. Olha quanta coisa pode estar associada. A gente fala isso, geralmente, uma má digestão de proteínas. Um frango desfiado, concorda comigo que ele é mais fácil de absorver? Sim. Então, se eu tenho formas de entregar a proteína, e eu tenho tipos diferentes de proteínas, que têm composições de aminoácidos diferentes. Então, eu vou levantar alguns pontos curiosos. Então, carne de boi. Geralmente, uma boa digestão, absorção de 30% a 35%. Que a gente consegue aproveitar. Alguns pacientes com síndrome de má digestão, má absorção, intestino irritável, algum problema gastrointestinal, gastrite, por exemplo, ou sem vesícula, por exemplo, tem uma má digestão, então ele não consegue absorver aqueles 33%. Eu vou ter que entregar o quê? Uma forma mais fácil de absorção. Tá. Por isso subiu tanto esse lobby do whey protein, suplementos de proteína. Agora temos a Mamba Water, que é uma proteína com água com proteína, cerveja com proteína. Estados Unidos lançando milkshake enriquecido de proteínas. Nós temos a Danone também com a sua linha de alimentos enriquecidos de proteínas. Isso está em uma crescente. Temos cerveja também, não sei se você acompanhou, Pardini. Que boa notícia você está me dando, hein? Cervejas. Olha, ó, anota aí, ó, churrasqueiro. Cerveja com proteína, você já viu isso? Nossa, amigo. é isso mesmo? Como é que o cara acha isso aí? Então, ele vai ter que usar em locais de produtos diferenciados. Mas ela tem álcool também? Ela tem álcool. Existem com álcool e sem álcool, na verdade. Olha aí, né? ó. Tem vários tipos hoje, já tem várias formas de apresentação. O que tem que tomar cuidado
consumo de proteínas é o excesso de proteínas que também poderia ser Sim, danoso. Isso é possível também. Então nós temos que entender a necessidade. E entender que existem dificuldades de digestão. Então, o que eu vou entregar, Pardini? Eu falo para a pessoa, vamos entregar de uma forma diversificada, boi, frango, peixe, de uma forma equilibrada com o que você goste também. Tem gente que fala para mim, olha, eu não suporto peixe. Eu falo, paciência, é um gosto também, vamos respeitar. Mas eu preciso de alguma forma entregar o que o seu corpo precisa, seja alimentar, e se não for alimentação, vamos precisar suplementar. Muito Ela vem bom. como uma ferramenta de suporte, entende? Entendo. Inclusive, existe ferramenta de suporte de hormônio, de nutriente. A gente pode usar de várias coisas. Podemos usar remédios para aumentar a sua produção de testosterona. Existem muitas ferramentas, mas nem todas São ideais, né? são ideais para cada pessoa. Então, é esse olhar individual que é importante. Tá. É você entender sobre a sua saúde, entender sobre a sua vida, biologia, biografia e ver o que você pode ajudar. Então, proteínas, quanto mais fácil de digestão, melhor. Agora, aperta aí a campainha, isso é importante. Se você vai fazer um procedimento cirúrgico, vai fazer um procedimento estético, se você consumir muita carne de porco, muitas vezes sem procedência de boa qualidade, pessoas podem ter problemas de lesão. Você já ouviu falar dessa, Pardini? Sim. Que tanto procedimentos estéticos, muitas vezes é sugerido parar refrigerantes, cafés, chocolates, carne de porco, alimentos de origem marinha, camarão, frutos do mar, porque eles podem dar uma complicação na cicatrização, por exemplo. Então, um alimento que até então poderia ser benéfico para alguém, para outra pessoa ele pode ser maléfico. Então, entender sobre si é o primeiro ponto. Por isso essa reflexão que você coloca, corpo, mente, essa parte expandir para a alma, essa espiritualidade, todos esses pontos, é entender as minhas necessidades e de que forma que eu vou suprir as minhas necessidades e quais ferramentas eu posso fazer isso. Então, por isso é tão importante o seu podcast, esse modelo de podcast, que a pessoa pode começar a melhorar a saúde a partir de agora. Ela está assistindo esse vídeo agora, anotando as coisinhas e fala, olha, eu vou começar a aderir a esse novo hábito. Mas esse aí novo a pessoa deve estar perguntando, mas como é que eu vou fazer? Quem é esse cara? De onde ele vem? Calma, daqui a pouco a gente vai falar do livro dele, do contato, do Instagram, tudo bonitinho. Vou aproveitar já que você você tocou em frutos do mar, então atenção aí. O atum entrega mesmo uma quantidade importante de ômega 3 ou não? Aí a origem do atum. O que ele comeu? É um atum de origem selvagem? Do mato não vai ser. Atum do mato não tem. Mas ele é de algum tipo de criador, alguma coisa do gênero, que poderia existir esses criadores de peixes que são alimentados via ração. Se esses peixes forem bem cuidados, ele não vai ter uma grande riqueza de ômega. Mas o atum em latinha, por exemplo, que a gente pega ele já ralado e vem no óleo. Perfeito. Eles entregariam pra gente um produto sem vergonha aí, no caso? O que você Olha, me diz? Ou é questionável? Isso é polêmico. Aí você já bate aí. Polêmica no ar. Bim, bim, bim. No sentido que, assim, o consumo de enlatados, eu tenho ali, depende do tipo, tem elementos com conservantes e sem conservantes. Tem alguns são azeite, Isso. e sal, e o peixe, menos pior. Mas ainda existe o quê? Um certo contato com aquele enlatado. Então, existe a teoria, a hipótese, que a gente tem uma bioacumulação de metais tóxicos. Tá, ok. Então, peixes poderiam, inclusive, ser fonte de origem de contaminação de mercúrio. Já ouviu essa também, Pardini? Sim. Então, pode ser alumínio, pode ser da lata, né, associado. E eu acompanho pacientes que eu fiz detox. Você lembra lá eu mandei aqui até alguns exames, a gente compartilhou. Já nós vamos mostrar uma imagem aqui, uma tabela muito interessante, que você deve até fotografar quando ela passar. Você deve frisar isso daí. Fala aí, doutor. Que é o processo de detoxificação, de limpeza. Muitas pessoas, inclusive você, panela de alumínio, desodorante de alumínio, comendo enlatado, refrigerante em lata de alumínio, vem com esses níveis de alumínio altíssimos. O mais alto que eu vi foi em torno de 110, Pardini. Então, o ideal é não passar de 10, 110. Tivemos que fazer o detox de 100, caiu para 70, para cair 50. Vamos Hoje repetir isso aí, funciona. atenção. Cerveja em lata,
Alimento em lata, refrigerante. Vamos repetir essa parte do índice que você falou que é muito importante. Esse índice de alumínio, nível, né, no sangue, o ideal é que não passe de 10. Já acompanhei pessoas com níveis de 100, 17, 20, até compartilhei Então, alguns mas só para retomar ali, só para recolocar. Esses alumínios. Os alumínios, tudo que vem em latinha, lata, você beber, desodorante. acaba trazendo partícula de alumínio para o organismo. Micropartículas de alumínio que vão sendo acumuladas. A gente chama esse processo de bioacumulação, que deve, em algum momento, ser eliminado. Eu agora estou no processo de detox. Viajei com a minha família, fim de ano, a gente deu aquela extravasada no Natal, no Ano Novo, que é comum. Sim. Confraternização. E de tempos em tempos a gente faz a faxina no nosso corpo. Uma desparasitação, uma detoxificação de metais. Eu estou fazendo detox principalmente de alimentos safadinhos que eu estive em consumo. Porque o nosso corpo ele precisa ser limpo, Pardini, de forma recorrente. Ele tem esses processos, principalmente fígado e rins. Nesse processo de detoxificação, por exemplo, já emagreci aí 3 quilos e tive que cortar meu cinto, pra você ter ideia. Porque isso acaba te emagrecendo. Susto, hein? Cinto, hein? Cortou o cinto. Ufa. Começa com C, tá? É o que você vai pensar aí. Ô, doutor, o leite. Atenção, o leite. O leite, ele é, afinal de contas, ele é inflamatório ou ele... como é que podia dizer? Ele é nutritivo, que existe uma polêmica aí. Existe uma polêmica, então você já bateu certo aí. Maravilhosa essa questão aqui. Eu vou levantar alguns pontos. Inclusive, algumas pessoas profissionais de saúde, até com informações obsoletas, podem estranhar com o que eu vou dizer. Mas o leite ele tem várias capacidades. E por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, tivemos pesquisas que mostraram que o leite tem um caráter inflamatório, principalmente crianças que a gente quer um processo inflamatório para o crescimento. Eu tenho ali uma riqueza de cálcio, mas ele não é tão fácil de ser absorvido, o cálcio do leite. Ele não é fácil de ser absorvido, isso é importante entender. Porque as pessoas muitas vezes falam, vou consumir leite pela riqueza de cálcio, pela quantidade de nutrientes. Ele é nutritivo, o leite. Ele tem proteínas, que são a caseína. Ele tem açúcares, que é a galactose. Ele tem gorduras saudáveis também. E ele tem minerais, ele tem vitaminas, enfim. Só que é difícil extrair. Algumas pessoas consomem leite e têm diarreia instantaneamente. Fala, doutor, fui lá, tomei um copinho de leite, você não acredita. Tive que correr pro banheiro e parecia que eu ia sair em órbita, igual o foguete do Elon Musk. Porque veio aquele jato, porque o intestino não conseguiu consumir. Enquanto outras pessoas conseguem consumir, conseguem digerir, não tem problemas intestinais. Inclusive, podemos ter intolerância à proteína do leite de vaca, que é a APLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca. Nós temos a intolerância, nós temos várias questões. Posso ter uma desbiose intestinal, que é uma desproporção das bactérias do intestino, em que eu consumo leite, eu posso ter gases, posso ter pum fedido. E a pessoa fala, nossa, doutor, tô com pum fedido. Eu falei, fique em paz que esse fedor não é seu. É das bactérias que estão dentro de você. Mas a pessoa pode consumir leite de rosa, você solta um pum cheiroso. Perfumado. A pessoa chegar pra namorada, amor, olha o que eu trouxe pra você. Ai, que lindo. É um buquê de vou pôr na mesa. ô, doutor, mas e o tal do leite sem lactose? Alivia isso aí ou não? Alivia bastante, porque a lactose precisa de uma enzima chamada lactase, que vai quebrar, e muitas pessoas têm deficiência nessa produção. Essas pessoas que têm dificuldade, o que ela pode usar? Então essa fica a dica, anote essa dica no seu coração. Atenção. Enzimas digestivas, enzimas digestivas de proteínas do leite, temos isso, inclusive suplementos americanos importados, temos aí empresas brasileiras que também fazem esse tipo de suplementos, sem fazer lobby aqui especificamente. Não, claro. No sentido que é para ser uma ferramenta de digestão. Aí eu tinha comentado, Pardini, daquela pessoa que tirou a vesícula. Você já perdeu a vesícula? Até comenta aqui que eu vou te ajudar. A pessoa que tirou a vesícula, Pardini, ela tem a dificuldade de digerir alimentos gordurosos, porque ela perdeu a vesícula. Quer dizer, a pessoa tem pedra na vesícula. Fala, não, vesícula não tem função, eu vou retirar, não faz falta nenhuma. Exato. Na verdade, atenção, retirar a vesícula não é que não faz falta, você deixa de ter uma determinada função, né? Então pode retomar, por favor. E aí essa vesícula que agora eu já não tenho mais, que eu falo que é o Batman que perdeu o Robin, não consegue esse fígado digerir também as gorduras. Muitas pessoas perderam a vesícula, o que ela sofre, Pardini? Fui no churrasco, comer uma feijoada, tive diarreia, não tive digestão boa, tô com mal-estar, tô ruminando, tô arrotando aquele alimento.
ela está com má digestão. Essa pessoa ela deve consumir enzimas digestivas, sais biliares, ox-bile, não sei se você já ouviu falar também desses conceitos, para melhorar a digestão. Então, quem vai precisar desse suporte, Pardini? Quem tem uma má digestão. E em torno, agora anota essa, porque você pode estar sofrendo e não ter sintomas. Má digestão acompanha aí 60% das pessoas e problemas intestinais chega a ser até 90% das pessoas. Eu tenho uma gastrite atrófica ou assintomática. Eu não estou sentindo, mas eu não digiro bem os alimentos. Eu não absorvo bem os nutrientes. A pessoa pode estar se alimentando bem, Pardini, e não absorver os nutrientes. Vejo isso demais. Porque às vezes tem uma gastrite atrófica que depois dos 40 anos, Pardini, a maioria das pessoas não tem uma boa digestão. Doutor, tinha um estômago de avestruz. Agora, qualquer coisinha me passa mal. Eu tenho um estômago sensível agora. O que a gente precisa melhorar? O que você come, o que você digere, o que você absorve, o que você transporta, o que chega dentro da célula, o que a célula usa e o que ela produz a partir do que você fez. Não, e o que faz você processar com a velocidade ideal tudo isso, né? Não adianta você processar uma velocidade lenta, né? Que é o metabolismo lento, por exemplo. Lento. Eu quero fazer aqui um agradecimento. É tão bom quando a gente faz um trabalho como esse aqui, como tantos outros que eu já tive aqui, o privilégio de fazer, e recebe o retorno de vocês. E tem muita gente falando de uma dica que eu dou aqui, que é uma dica exclusiva que eu consegui. Veio aqui a Cristina Cairo, que é especializada em linguagem do corpo, que antes dela eu não conhecia esse conceito. E hoje eu conheço, aliás, muitas pessoas que estudaram com ela lá. Olha. E é uma coisa fantástica, porque você, por exemplo, o formato do seu corpo, né? Por que você tem o quadril largo? Isso tem a ver, tem traços da sua personalidade aí. Por que você tem o rosto mais afilado? Por que você tem, de repente, você tem varize, você tem culotes, você tem outras coisas que também tem a ver, como ele falou aqui, com a parte energética, orgânica, e tem a ver com o seu acúmulo emocional em cima disso aí. Por que você acumula gordura numa parte do corpo, mas fica em deficiência em outra parte do corpo? É legal demais, você vai se olhar no espelho e ver outra pessoa, que é o curso de linguagem do corpo da Cristina Cairo. E aí eu conversei com ela, tinha muitos pedidos, né? E eu coloquei esse link na descrição, tem lá para você, está vindo aqui embaixo, tá? Mas você vai lá na descrição do podcast e eu consegui até ter um desconto especial para você que me segue aqui. Então, esses episódios dela, que são episódio 35 e 86, ou é 36 e 85, algo assim. Assista os dois para você entender a importância desse estudo, tá? E eu quero agradecer muito pelo feedback das pessoas que passaram a fazer esse curso, estão me dando, que é por isso que eu estou mantendo o curso aí para vocês, tá bom? Muito obrigado, o feedback de vocês qualifica a informação que eu dou. Então, muito obrigado, tá aqui a dica. Agora eu pergunto, porque eu dou pro... Perfeito, é a prova social, né, Pardini? Então... É prova que dá certo. O doutor Diego Urbano, tá, a gente está falando aqui sobre adequação nutricional e eu pergunto, benefícios e malefícios da soja, que se fala muito disso. Perfeito, polêmico. É polêmico, é. E a questão da soja é que a gente entende ela como um alimento potencial de muitas aplicações. A gente pode associar a proteína da soja para enriquecimento de uma alimentação de uma pessoa. Devemos ter alguns cuidados, pois a soja... ela pode ter ali resquícios de inseticida, dependendo de como ela foi cultivada e produzida. Dependendo da linhagem dela, ela pode ter ali um gene ou outro que pode ter alguma dificuldade individual, isso é possível, embora raro, mas é possível ter uma certa intolerância a algum tipo de proteína ali associada ao transgênico, mas é difícil. E a soja, ela pode ter o potencial, não quer dizer que ela será, ela pode ter o potencial de disruptor endócrino. Já ouviu falar dessa história? De alterações hormonais. Eu ia perguntar agora, estava esperando você concluir, porque o que seria isso? Existe um comentário que ela traz traz influência no hormônio masculino, porque ela estimula o feminino, ou algo assim, ou ela tem. Então, a isoflavona da soja é uma partícula que tem um caráter, uma capacidade estrogênica, que é igual aquela imagem que eu tinha trazido para você. Que o estrogênio,
homens têm estrogênio, tá? Isso é importante cada um de vocês entenderem. Homem tem estrogênio, mas um nível muito baixo, abaixo de 30 no exame, por exemplo. Enquanto a mulher chega a 600, 700, com uma variação durante cada ciclo. E poderia desregular, então por isso ele é um disruptor, como se fosse um interruptor, ele é um disruptor, ele causa uma ruptura, uma disruptura nessa parte hormonal, por isso um disruptor endócrino. Endócrino hormônios a endocrinologia é o estudo dos hormônios. Sim. E aí um disruptor endócrino que pode alterar o desenvolvimento masculino, porque se eu tenho um elemento, pensa comigo, Pardini, essa é a reflexão, a hipótese, um elemento que tem um caráter estrogênico no menino, será que eu posso descompensar a parte hormonal? Eu já acompanhei pacientes que sofreram por isso. Não é comum, Pardini, já te digo isso. Mas eu acompanho pacientes que tiveram, mas não era a questão do consumo. Não é regra, né? Não. E outra, não é só o ponto da questão do consumo da soja. Tem outros pontos associados aí. Também tinha um problema de tireoide associado, que dificultou ainda mais os hormônios. Então a tireoide enfraquecida, os hormônios também diminuídos, um consumo ali excessivo de soja. Então a gente percebeu que o consumo era demasiado para aquela faixa etária. Então 6 a 8 anos, o menino estava demasiadamente consumindo muito. Que a gente fez por um período fez uma restrição e fizemos uma alimentação extremamente natural, porque não era só também soja. Era muito industrializado, Pardini, era muito bisnaguinha, pãozinho, alimentos com baixa carga nutricional, de nutriente. Então, aquela máxima dos antigos, saco vazio não para em pé. Então eu preciso de nutriente, eu preciso de hormônio, eu preciso de neurotransmissor, eu preciso de energia, eu preciso de proteína, gordura, carboidrato, eu preciso de tudo proporcional. Certo. E o LDL, por exemplo, se estiver em excesso, aumenta o risco cardíaco, fato. Olha aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Essa história do Atenção, atenção, atenção. Quero aqui pedir uma concessão para a direção, aqui para a produção, e para você que está assistindo aí, não estranhe. Hoje, devido à importância e o conteúdo, sabe, que agregativo desse episódio de hoje, eu vou dar uma pequena estendida no tempo, porque são, mesmo a gente falando só dos aspectos excepcionalmente fundamentais, eles são muitos. Então a gente hoje vai estender um pouquinho aqui com a permissão da produção. Eu queria falar o seguinte, já que você tocou nesse ponto, você me mandou uma imagem que ela fala sobre a relação colesterol, tireoide e tal. Eu queria que a produção colocasse em primeiro plano aí para quem está nos assistindo, enquanto o doutor dá uma geral aí para nós. Dá uma explicação do que é essa riqueza. Dá uma riqueza. explanada, isso. Então, olha lá. Nós temos ali, inclusive, o desenho central ali, escrito colesterol e a forma química do colesterol. Tá. Importante entender a parte química, Pardini. Por quê? Porque aí vamos acabar com muitas crenças. O colesterol, ele tanto vem da alimentação quanto da produção. Nós produzimos, ele também vem do consumo. Tá. E esse colesterol, ele tem um caminho e ele tem papéis a desempenhar. Ok. Então, nós temos ele como papel de estrutura de célula, e nós temos ele como presença na produção dos hormônios. A gente chama isso de cascata hormonal, Pardini, olha que lindo. E parece como se fosse uma cachoeira, em que o colesterol ele é a nascente. E essa nascente deve desaguar em vários rios subjacentes. Tá. Quem é um rio subjacente? Progesterona. Importantíssimo. Olha lá, em rosa. Eu já deixo em rosa para facilitar. Por quê? Porque ele é muito importante na mulher. Embora o homem também tenha. Só que níveis consideravelmente menores. O cortisol segue logo abaixo do progesterona. Então você perceba que se eu aumento a produção de cortisol, Pardini, perceba que a progesterona precisa cair. Mulheres que passaram muito estresse perderam o quê? Gesterona e gestação. Mulheres que passaram muito estresse, grandes empresários que acompanham juízes e inclusive promotoras, passaram tanto estresse na vida que o nível de progesterona dela é muito baixo, por altas cargas de produção de cortisol. Olha que complicado. E depois, na sua vida lá com seus 36, 40 anos, que eu tenho uma carreira profissional estabelecida, ela vai tentar engravidar, ela tem o quê? Dificuldade. Por descompasso de progesterona, cortisol. E o outro ponto, lá, se a gente vai para o lado direito da imagem, nós temos ali o estradiol.
E o estriol é o hormônio da gravidez. Então perceba que está longe o caminho. Eu preciso percorrer, Pardini, um longo caminho de produção hormonal. Que se não produzir, o que a mulher que está quase perdendo o bebê ela acaba usando em algumas situações? A progesterona. A favor de gesterona gestação. Então o próprio nome já diz, é o hormônio que ajuda no processo da gestação. Olha que lindo. Então teve mulheres que tiveram o quê? Ameaça de aborto e acabaram fazendo uso da progesterona. Já ouviu isso? Sim. E acabaram segurando a gestação. Acompanho mulheres que tiveram que usar, outras mulheres não. Por quê? Porque a gente conseguiu manter o nível de produção de cortisol adequado e progesterona adequada. Mulheres e homens que tiveram muito cortisol têm baixa testosterona. Por isso eu falei dos empresários, mega empresários. Estresse, né? Pessoal do alto escalão que eu acompanho que tem lá 1.000 funcionários, 500 funcionários, Pardini. Que é um nível de operação muito complexo. Isso exige muito da nossa capacidade mental e física, Pardini. A maioria desses grandes empresários, eles estão esgotados. Baixa de hormônio, baixa energia, mas eles têm uma alta capacidade mental que acaba compensando. Até que ele entra em fadiga, entra em burnout, né, que eles falam. Entra em fadiga das adrenais, que estão em cima dos rins. São essas glândulas que eu desenhei lá, as adrenais, em cima dos rins. Tão importante para a produção de adrenalina, que a gente estava comentando, Sim. noradrenalina. Eu preciso do cérebro na produção de dopamina. Aí a gente remonta o começo do episódio, em que deficiência de dopamina dá vontade de comer chocolate. Porque dá um pico de dopamina. A pessoa que ela quer viciada, você é viciada em Netflix, seriado, quer maratonar comendo porcaria durante toda a maratona. É isso. É o nível da dopamina. Eu quero aumentar meu nível de dopamina. Só que dura pouco. Dura 40 minutos, 1 hora. Aí daqui 1 hora você quer o quê? Comer de novo. Viver de novo. E aí você fica preso naquela maratona. Você fica preso dentro de uma gaiola. Você fica preso. Então se você despertar para isso e essas vendas caírem dos seus olhos, você vai conseguir ser mais produtivo, você consegue não ficar procrastinando na sua vida, que muitas pessoas me procrastinam demais, doutor, é preguiça. Eu falo, preguiça, meu querido, não está aí, você tem baixa de energia, você tem baixa de hormônio. Vou jogar tanta energia dentro de você, que você vai explodir de alegria, você vai explodir de serotonina, você vai botar para moer no seu trabalho, meu querido. É mesmo, doutor? Eu falei, olha, vamos começar suplemento, vamos começar alimentos, vamos ter uma rotina de vida saudável. Vamos melhorar o funcionamento da sua máquina, entende? Melhorar tudo que estiver te atrapalhando. Muito bom. E Faz daqui sentido? a pouco, sim, está entendido. E daqui a pouco, está mais do que entendido, né? Pelo amor de Deus, está especificado. Eu vou daqui a pouquinho dar o contato aqui do doutor, que com certeza até eu vou passar por ele ali. Olha que honra aí. Olha, Eu quero cuidar de você. Energeticamente eu já estou lá no consultório dele. É que ele está aqui, ele não viu. Ô, doutor, eu vou falar sobre colesterol, que é uma coisa muito importante. Eu repito, hoje excepcionalmente, tá? Eu vou me estender um pouquinho aqui para poder atender a você que está assistindo aí. Eu peço essa autorização aqui à direção. Antes de prosseguir com a parte de colesterol, eu quero dividir com vocês um hábito que eu tenho, que de manhã eu tomo cúrcuma com água, limão, né, e a pimenta do reino preta. A gente lê muita coisa a respeito, mas eu queria ouvir de você, que é um especialista. Atenção, cúrcuma, água, limão, pimenta do reino. Eu quero que você me diga assim rapidamente, porque o assunto é vasto, a importância da propriedade da cúrcuma e por que a pimenta do reino tem que ser a preta e o quanto ela multiplica nesse efeito. Vamos lá. Perfeito. Você já faz aí o nível de bebida funcional, concorda? Sim, você faz sim. a cúrcuma Em jejum, né? anti-inflamatória, antioxidante, rica em curcumina, que é um potente anti-inflamatório do nosso corpo. Inclusive a cúrcuma temos aí potencial anti-câncer, anti-inflamatório, antioxidante. Então ele é um potencial, é uma partícula. Tá. E a cúrcuma, ela não é fácil de ser absorvida. E ela associada à piperina, eu tenho uma potencialização. Isso porque a piperina, ela dilata os canais. A piperina que ele está falando é a proteína da pimenta, né? É o composto ativo da pimenta, a piperina. E ela, junto com a curcumina, ela se potencializa. Elas têm um efeito de sinergia, que é um dos conceitos que eu aplico. Ela aumenta a absorção, pessoas. então. Ela aumenta a absorção. E aí eu aumento a absorção, eu aumento biodisponibilidade. Outro conceito de que eu junto duas palavras. Disponibilidade é quantidade e biologia. Então, dentro da minha máquina biológica, eu aumento a disponibilidade desse ativo. Mas por que a pimenta do reino preta?
por conta da riqueza da piperina, da concentração desse ativo. Porque se fosse, por exemplo, a abobrinha com a piperina, então seria a abobrinha. Porque nós queremos, na verdade, a piperina. A piperina, tanto que a gente pode suplementar. Você pode fazer uma cápsula, por exemplo, de 250 miligramas de cúrcuma, a gente fazendo números para você ter uma noção, e 5 miligramas de piperina. Isso seria uma cápsula, por exemplo, uma dose média, que poderia ser associada na vida de uma pessoa com algum tipo de potencial de controle anti-inflamatório, antioxidante, que ela possa ter necessidade. Em termos de imunologia, ajuda? Demais. Eu prescrevo, inclusive, compartilho no livro, pacientes com câncer que vêm em tratamento, a gente melhora níveis de marcadores tumorais. Olha aí, ó. Diminuição da lesão. Cúrcuma, hein? Associado. Não só cúrcuma, obviamente, usamos remédios, usamos injetáveis, usamos alimentação, mas usamos de um hábito que eu falo que é o hábito da alimentação com a eficiência e gerar um resultado específico. Eu gosto muito da cúrcuma com vinho apagado, que eu falei da Santa Hildegard, o Santa de Bingen. É uma bebida funcional, que já remonta a séculos, essa receita, que a gente vê que tem um grande benefício. Agora, todo mundo poderia consumir? Essa aqui é a grande questão, a reflexão que eu deixo para você que está acompanhando o podcast. Pessoas com uma gastrite moderada grave poderia ter algum desconforto com a questão da pimenta, questão da cúrcuma. O que eu preciso fazer? Eu quero usar esse benefício, eu posso associar na alimentação. Então, o arroz em casa, eu sempre adiciono a cúrcuma. E fica aquele arroz amarelo, a gente chama de arroz dourado, em que ele vai trazer uma certa contribuição. Eu também faço suplementos na forma de shake para os meus filhos, por exemplo. Sabor de chocolate. Dá para fazer chocolate, dá para fazer qualquer sabor. E dá para a gente colocar leite de coco com cúrcuma, que chama o Golden Milk. Já ouviu essa receita? Já. Então, o Golden Milk é um leite de coco, ele é menos agressivo, ele é menos irritativo para o estômago, para aquela pessoa que tem uma dificuldade do consumo da cúrcuma com pimenta. Agora você falou leite de coco com cúrcuma, pô, vou fazer batida de coco com cúrcuma, pô. Aí, ó. Entende? Nós temos várias opções. Nós temos o matcha também. Já ouviu falar do matcha? Não, mas peraí, segura o matcha, com todo respeito, hein? Pega no matcha. A cúrcuma, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo ali de manhã, pega um copo de água ali, o quê? 100, 150 ml. Água morna. Morna, coloca quanto de cúrcuma? Uma colher de sobremesa, inicialmente, para ver tolerância. Nossa, bastante, hein? Uma colher de sobremesa. Ou uma colher de sopa. Porque eu uso uma colher de café. Pode ser. Só que se você coloca uma dose relativamente pequena, se você não tiver uma boa absorção, Pardini, concorda que se eu não tiver aquela dose de café, eu não conseguir ter uma boa absorção, eu não vou ter grande resultado. Então, no livro lá, por exemplo, eu coloco lá o Golden Milk, que geralmente é uma colher de sobremesa, 100, 150 de leite de coco. Então, ele fica aquele leite dourado. E a versão dele, prima, do matcha, que tem efeito anticâncer. Por isso que eu trouxe. Então, cúrcuma e matcha, um é verde e o outro é o dourado. Tá, mas pera um pouquinho. Vamos segura o matcha, com todo respeito de novo. Eu já vi que você tá gostando de segurar o matcha. É o seguinte, a cúrcuma, né? A pessoa coloca, então, a dose que você falou. A pimenta, em relação a isso, coloca quanto? Aí é bem menos. Bem muito menos. Bom. 1/8, 1/4 da colher de café. Aí sim eu vou usar uma colher de café e é uma pitadinha. Porque nos primeiros dias que eu usei cúrcuma sem a pimenta, era interessante que depois de meia hora, cara, começava a dar uma sudorese, né? Agora já não, porque eu já acostumei, né? Mas com a pimenta você sentiu que você urinou mais? Sim, urina mais. E nos primeiros dias você volta a ter essa sudorese, mas ela passa. Ela passa, né? Então vamos lá, galera. Ó, tem que ser em jejum? A cúrcuma, ou você pode tomar uma água antes? Não precisa ser jejum. Mas eu gosto do jejum, inclusive falei para você que estou de jejum desde ontem. Gosto do jejum porque o nosso corpo está ávido pelo nutriente. Então ele puxa com mais avidez, com mais vontade. Meus filhos tomam suplemento logo que acordam. Falando em vontade, vamos matar sua vontade. Agora pega no matcha. Vamos falar do matcha, vai. Eu penso o seguinte. Existem drogas especiais. Atenção, matcha, presta atenção no matcha, vai lá. Então, matcha, pouquíssimo conhecido, por isso que eu queria trazer. Fácil de ser consumido, ele é um pó verde, com grande capacidade antioxidante, anti-inflamatória, anticarcinogênica. Então, ele tem vários potenciais benefícios
quando colocados na sua rotina. Tá. Tanto que ele é conhecido como Green Milk. Temos o Golden Milk da versão cúrcuma, temos o Green Milk, o Golden Milk da cúrcuma e o Green Milk do matcha. São duas opções. Ele é um chá extremamente consumido, fácil absorção, pouquíssimo desconforto e Quer dizer que o matcha, é só para pontuar, o matcha então a gente consome na forma de chá. Geralmente sim. E tem a Pode ser dosagem molhos diária também. disso ou não? Geralmente colher de chá também. Ah, é? Uma colher Mas de a chá. dosagem diária, isso é diário? Diariamente. Eu sugiro colocar um de cada porque eles se potencializam. O E se- cúrcuma e matcha, você está falando? É, eles se potencializam. E outra coisa, o excesso também é danoso. Então eu tenho ligações nos receptores, pensa, Pardini, se eu fico usando sempre o mesmo elemento, ele chega num nível de saturação. E você, ainda que você jogue, não vou ter mais aquele resultado que eu teria no começo. Igual você falou assim, olha, eu tinha Sim. uma sudorese, eu tinha uma urinina e tal, que você já melhorou e que ele também já ocupou receptores, Pardini. Então, se eu tenho uma diversidade e uma rotatividade, eu consigo o quê? Mudar o seu metabolismo. Alguns pacientes, a gente chega a triplicar os níveis de hormônios, emagrecimento, nível cognitivo. Eu usei isso, inclusive, para passar na prova em 2022, médico do SAMU, lá em Itaém. Isso aí tá de pesquisa pública. Procura lá, Diego de Freitas Monteiro Urbano lá. Tive o privilégio de trabalhar no SAMU e eu usei suplementação para melhorar meu aspecto cognitivo, para passar na prova, né? Obviamente, era prova, né? Processo seletivo. E a gente consegue melhorar esse desempenho. Faço isso pessoas que querem passar em concurso público, né? Advogados querem a prova de magistratura, querem melhorar o desempenho mental, raciocínio, memória, interpretação. Entende como existem várias questões que eu posso melhorar? Crianças com autismo, que a gente melhora desempenho mental, melhora comportamento de crianças agressivas. Muito legal. Olha isso, como é que a gente pode ir modulando e lapidando, Pardini, conforme a necessidade daquela pessoa, aquela criança que é extremamente agitada. Faz lá um tratamento que vai equilibrar os níveis de serotonina, que se aumentados, imagina, excesso de serotonina pode caminhar para uma ansiedade. Não quer dizer que será caminhado, mas pode estar associado a uma ansiedade na criança que, se regulado, Pardini, ela tem um desenvolvimento mais harmonizado. Muito bom. Agora é o seguinte, veja, gente. É tão bom conversar com esse cara aqui. Eu conversaria com você não muito tempo, mas até só o Palmeiras ser tricampeão mundial. Então vai demorar. Mas então, o nosso tempo tá escasso, mas eu não quero deixar de passar por alguns pontos, vou pedir só para a gente sintetizar. Perfeito. Vamos lá. Colesterol, para você, é um vilão ou é um herói? Como é que isso tudo depende? Ele pode ser herói, ele pode ser vilão. Quando que ele vai ser herói, Diego? Quando ele está harmonizado, equilibrado. Uma boa proporção de HDL. Então você quer descobrir, quer aprender quem é o colesterol bom e ruim. Você vai aprender agora. Então HDL, H de herói. Tá. Então o HDL é o bom colesterol. LDL, a gente tem a seguinte frase, logo Deus leva. Então se ele tiver... Boa! Se ele tiver muito alto, logo Deus vai te levar. Então colesterol aumentado, ele pode favorecer formação de placas de gordura, e essa placa de gordura em algum momento pode obstruir vasos sanguíneos e fluxo de oxigênio e nutrientes, e essa placa pode desprender e tampar ou ocluir algum outro lugar. Essa placa pode enfraquecer uma parede de vaso sanguíneo. Então essa placa aparece do nada? Não. Ela aparece inicialmente depois de lesões no vaso e da presença de estrias gordurosas que depois vão acumulando ali o perfil do colesterol nesses locais. Como é que a gente derruba o LDL? Então, aí que é o grande lance. Porque o LDL, ele é associado a níveis do metabolismo hormonal. Pessoas com hipotiroidismo, por exemplo, clássico. Você tem colesterol alto, você nem sabe por quê. Às vezes você tem que entender por que seu colesterol está alto. Pode ser alimentar? Pode. Mas pode ser hormonal? Pode. E é extremamente comum. Principalmente aquela pessoa que melhorou a alimentação, está fazendo atividade física, não está conseguindo emagrecer e às vezes o colesterol até piorou. Fala, como assim? O colesterol piorou? Porque o problema foi que esse colesterol ele não estava numa cascata hormonal, Pardini, de formação dos hormônios sexuais. E uma vez que o hormônio sexual cai, o seu metabolismo cai, o colesterol fica alto e
gera esse problema que é como se fosse um ciclo vicioso, onde eu tenho baixo metabolismo, onde eu tenho baixa da minha capacidade de desempenho, eu estou ansioso, eu estou frustrado, eu estou consumindo muito caloria e pouco nutriente. Entende como você vai sendo agregado e chupado pelo sistema? Você vai adoecendo e você nem percebe. E aí você vai lá, começa a consumir canetinha para emagrecer, para melhorar um pouquinho do colesterol, e depois não arruma a máquina, não arruma o seu estilo de vida e acaba voltando com todos os problemas. Atividade física aí fundamental. Perfeito. Ele é um dos outros pontos. Então, hormônio, metabolismo, alimentação, atividade física. Outro ponto curioso que altera colesterol, sono. Importante. Pessoas que têm privação do sono, Pardini, alterações do nível de cortisol, e você aí de casa que você estiver tendo privações do sono. Tensão, sono. Alterações do nível de cortisol alteram o nível de colesterol. E aí você vai sentir que você está travado, estou patinando no gelo. E altera sensivelmente a testosterona. Altera, acaba com a testosterona. Então, agora, deixa eu perguntar outra coisa para você. Índices, atenção, índices ideais de colesterol hoje em dia, qual é o padrão? Doutor Diego Urbano, por favor. Muito bom levantado. E aí nós temos várias polêmicas e diretrizes diferentes. Tá. O que é sugerido? Que ele esteja abaixo o colesterol total até 190, limitando ali até 210. Devemos ter abaixo disso. Só que além do colesterol total, não adianta o total, Pardini. A gente precisa das proporções. Tá. Então é ideal, por exemplo, em adolescentes, que o HDL seja acima de 45. O HDL, vamos lembrar, que é o bom colesterol, H de herói. Tá. Os adultos, acima de 40, o HDL. Agora, o LDL, o ideal é que ele tenha níveis até 110. No mais tardar, 130, mas já te conto. Pacientes que vêm lá 150, 170, 190, é um risco aumentado para problemas futuros que a gente fala. Então você não vai ter, meu colesterol tá alto, vou ter um infarto amanhã. Não é assim que funciona, é um processo, igual você falou do ganho de peso. Então assim, não é do dia para a noite. Ele é um processo de aumento que você deve melhorar vários pontos da sua vida para melhorar ele. Então, atividade física, o seu sono, a sua alimentação. E você pode usar também suplementos. Muitas vezes pode usar um remédio. Às vezes, algum medicamento vai ser importante para diminuir risco cardíaco. Mas quando o cara fala, eu tô com colesterol a 260, isso é a soma do LDL com HDL? E também do VLDL, que a gente fala lá. Isso, vamos falar do VLDL. Que é uma outra forma. Nós temos várias formas de colesterol. Tá. E aí, ele é dividido aqui no Brasil, principalmente pelas análises, HDL, LDL, e temos lá o VLDL, que são as formas mais comuns da gente ver nos exames. E também vem a forma não HDL. Não sei se você já viu também. Sim. Então, que é o colesterol total menos o HDL. Então, como se fossem formulazinhas. Então, o colesterol total são todas as formas. E nós temos as partículas diferentes. Então, HDL é High Density, né? São colesteróis de alta densidade. O LDL é o Low Density. Por isso que ele é chamado de LDL. É Low Density Lipoprotein. Então, uma proteína com a caráter de proteína, caráter de gordura. Por isso que é aquela molécula que a gente tinha levantado aqui. E essa molécula, a partir de um certo momento, Pardini, ela vai ser quebrada. E essa é a grande reflexão que eu quero que você guarde no seu coração. Essa molécula, a partir que ela é quebrada, esse colesterol vira testosterona. Só que se eu não quebrar, eu não tenho hormônio e o meu colesterol aumenta. Então, como se a testosterona fosse o omelete, de uma forma leiga, fácil de entender, e o colesterol fosse o ovo. Então eu preciso fazer o omelete, eu preciso quebrar esse ovo, eu preciso esmagar ele para que ele forme uma forma diferente do que ele era, quimicamente falando. Quer dizer, mas o total de colesterol não é tão, quer dizer, é falar, eu tô com 210 de colesterol, mas aí depende, então você tem que avaliar cada parte em separado. Perfeito. E ver quanto que você tem do bom e quanto que você tem do ruim. Porque você pode ter um monte de colesterol bom e fala, puta, eu tô full, né? E não, você vai ver lá, você tem os outros no controle, mas o bom tá disparado. Exato, então um colesterol total alto, secundário a um bom colesterol, com o HDL alto. E o meu LDL, que seria potencialmente prejudicial se em excesso, ele é controlado. Muitos pacientes têm um perfil de colesterol total alto, mas a proporção
de baixo risco. Qual que é a proporção de baixo risco? É isso importante você entender. Um HDL bom com não HDL controlado. Numa proporção, Pardini, que se a pessoa pegar o exame agora, ela consegue fazer até continha. Então pega lá o não HDL Tá. e divide pelo HDL. Se deu em torno do dobro, próximo de 2, o dobro, a relação, você tem um bom controle. Ele está proporcional. Então, isso é uma forma relativamente simples. É sempre bom você fazer um acompanhamento médico para entender isso de uma forma global, mas pelo menos para você ter uma noção se os seus níveis de colesterol estão desproporcionais. E fora isso, nos níveis de triglicerídeos, não devem passar de 150 estourados, seria ali o máximo que a gente gostaria, mas ideal abaixo de 110, 90, baixos níveis de triglicerídeos, que também estão associados à alimentação e parte do metabolismo hormonal. Ó, e depois de eu passar pelo Dr. Diego Urbano, ele vai me pedir os exames de sangue para ver como é que está tudo isso. Eu vou recomendar para você, já recomendei no episódio passado, que me tornei amigo deles, né? O médico bom o atendimento bom, né, doutor? É o humanizado, é aquele médico que explica as coisas, como você está aprendendo aqui, que fala, não é o médico protocolar, é ele que vai lá e consulta uma tabela, deixa eu ver, você está com dor de cabeça, você está com, sei lá, essas, como é que é? Céfalo... Cefaleia. Cefaleia, enfim, não é. O médico, o controle legal é aquele que você faz amizade. Eu quero recomendar para vocês o lugar onde eu faço o exame de sangue, porque, olha, tem a coleta, a coleta é feita em casa, tá legal? A domicílio. Eles têm preços populares para você fazer check-up. São exames para mulheres, homens, crianças. Preço popular para fazer check-up laboratorial. E o atendimento é maravilhoso. Tem uns planos lá que você não paga nem consulta. É maravilhoso. É a Delta Mais Saúde, eu tenho que falar. Agora eu vou falar todo o programa aqui para agradecer, porque eu fiquei encantado com eles. Procura, estou recomendando. Na descrição do episódio você vai encontrar inclusive o link e o telefone, mas eu já vou dar aqui. Você vai no Instagram, procura Delta Mais Saúde, pode dizer que eu recomendei. E tem o atendimento por WhatsApp, que é o 11 94329 3236, tá bom? Como vocês estão vendo aí, se você preferir ligar no telefone fixo, eles têm um 11 3966 9431, você vai se tornar amigo deles, habitué, que nem o melhor restaurante que você vai. Eu volto aqui rapidamente com o Dr. Diego Urbano, a gente vai passar uns conceitos aqui, doutor, rapidamente, que infelizmente nosso tempo agora estourou muito. Ovo. Qual é o... Desmistifica aí para nós. Falam que a gente tem que comer 4 ovos por dia, outros falam que é muito. O ovo nessa... Muito boa essa questão. E o ovo, ele faz parte de muitas crenças, mitos e também informações valiosas. Então, eu enxergo o ovo como um multivitamínico. Ele é bem interessante. Ele tem ali 6 gramas de proteína, ele tem ali grande capacidade de absorção. Esse é um ponto interessante do ovo. Então, se a gente fazer um paralelo com a absorção da carne, para você ter uma ideia, a carne ali, uma absorção de 33, 35% estimativa, de NNU, um cálculo de absorção, o ovo chega a 49, 50%. Então, eu tenho uma taxa de absorção melhor. Então, isso que é interessante também do ovo. Tá bom. Agora, ele pode contribuir em desequilibrar os perfis de gordura? Ele pode, Pardini. Isso é um fato. Só que não é a culpa do ovo. E esse é o grande ponto. Tá. O ovo não é o culpado. A questão é o indivíduo e a capacidade desse indivíduo processar essa informação. Por exemplo, eu, minha família, a gente consome ovo de uma forma, até alguns diriam exagerada. Consumo muito ovo. Muito, muito, muito. Porque é um dos alimentos mais ricos, superalimentos que nós temos. Mas eu tenho uma grande capacidade de processar o ovo. Em contrapartida, eu acompanho pessoas que, se chegar perto do ovo, tem crise de alergia severa. Chega a fechar glote. Um processo de alergia grave. Nossa. Então, o ovo ele tem um alto poder alergênico. Isso é um ponto curioso dele. Então. Pessoas que não toleram nada de ovo. Tanto que é obrigado a colocar, né? Presença de contém, resquício de ovo, glúten e afins. Porque se aquela pessoa não tiver a capacidade, a habilidade que eu falo, de processar essa informação, isso vai ser extremamente prejudicial. Tá. O que eu vejo do ovo? Ele é um alimento poderosíssimo e um polivitamínico poderosíssimo. Eu encaro ele como uma ferramenta de saúde. Ele pode valer mais que a carne, em um determinado momento?
pelo que você está falando aí? Me parece Olha, que em alguns ele vai aspectos é ser- mais completo. Ele é né? mais, ele é mais completo, ele é mais compacto, mais fácil de administração, ele é alcançado mais Digestiva rápido. também, né? Entende como ele tem vários pontos positivos? Ele tem alguns pontos limitantes. Fato. Ele pode contribuir se você não tiver o global da alimentação equilibrado, Pardini, um excesso de ovo com baixo metabolismo, ele pode prejudicar o seu perfil de colesterol. Isso é um fato. Mas não é algo, não é uma regra. Não é determinante. Não é né? uma regra. Tá. Aqui, ó. Eu vou consumo agora muito. uma curiosidade aqui, eu vou fazer uma pausa aqui. Você sabia que a banana é radioativa? É isso mesmo, banana é radioativa. Tá certo? Em nível baixo, porque ela tem potássio, não é? Então aí o que acontece? Alguns alimentos eles vão acumulando questões, partículas do solo. Então Certo. o alimento ele pode absorver radiação. O alimento pode absorver inseticida, Pardini. Isso é extremamente comum, porque lembra do glifosato antigamente, que era extremamente aplicado e foi proibido em vários países. Então nós podemos ter radiação, nós podemos ter acúmulo de medicamentos e remédios, nós podemos ter... Remédio de onde vem, Diego? E a urina do povo, água de abastecimento, se essa água foi contaminada com coliformes fecais, então você pode ter tanto um alimento com radiação quanto com coliformes Então, fecais. mas na banana você tem o potássio, né? Que você pega o isótopo do potássio 40, isótopo 40 de Exato, potássio. que é uma partícula. É uma partícula usada para datar as coisas aí que a gente vê. É o carbono 14 e o isótopo 40 de potássio, para encontrar a idade. Envelhecimento de coisa. daquela partícula, não é isso? Isso. Outra coisa, particularidade importante, o figo, né? Que é considerado uma bomba de lactose. Açúcar de figo, Não, de gente. glicose, né? Não, de glicose, falei errado. É de glicose. A bomba de glicose, você que Ele tem é diabetes ou tem. Não deve evitar totalmente o figo, não é? No caso. Ou Você depende- deve ou depende do limitar, grau. Ah, limitar, tá. de 1 a 2 porções, eu vejo dessa forma, porque ele tem uma carga glicêmica, o curioso do figo. Sabia que é minha fruta favorita? Ah, é? É o que eu mais gosto, mas eu tenho que me controlar também. Porque o figo, ele tem uma carga glicêmica moderada. E o figo em caldas, mais ainda. E o figo seco, inclusive do pessoal, também tem uma carga maior. Só que ele é ruim? Não. Mas eu preciso ter uma grande capacidade de quê, Pardini? De processar. A nossa diretora aqui, Letícia, ela falou que de manhã ela toma 2 copos de milkshake e chupa uma caixa de figo. Porque ela falou que o açúcar vai dar força para ela ir para academia. Aí ela vai para academia e dorme na esteira. Ela falou que é super confortável. Né, Letícia? Então, ó, doutor, agora é o seguinte, falamos até agora do doutor Diego Urbano sobre adequação nutricional. E quem quiser conversar com você pelas redes sociais ou quem quiser um esclarecimento, como é que faz isso? Olha, Pardini, obrigado aqui por essa oportunidade de mostrar meu trabalho, de Imagina. compartilhar esse conhecimento, essa sabedoria que eu vim acumulando aí durante esses anos. Porque a gente tem que ter um contato com esse conhecimento. Então, um dos contatos das plataformas é o @Dr. Diego Urbano. Tenho lançado também, agora estou lançando o livro 7 Códigos da Saúde, que vai estar O disponível. seu Instagram, @Dr. Diego Urbano, certo? Dr. Diego Urbano. Dr. Diego Urbano, ok. Perfeito. O livro? O livro é os 7 Códigos da Saúde, onde eu vou abordar ali vários pontos que a gente pode agregar na nossa vida, hábitos inteligentes, eficientes, que geram grandes resultados. Por isso é tão importante esse tipo de conhecimento, porque ele tem aplicação. E se tem aplicação, Pardini, nós temos o quê? Resultados. O que você tomaria numa caneca de manhã que pudesse te fortalecer a saúde? Eu já tomo. O quê? Eu chamo, uma das receitas, até compartilho lá, é o Café das Galáxias. Como é que é o Café das Galáxias? Atenção, vamos Café das Galáxias para sua manhã. Você vai ser o astro do seu universo. Fala. Nós pegamos esse café, a água morna, faz lá um café, de preferência um café torra média, café de boa qualidade, né? Porque nós sabemos que o café pode estar ali contaminado e ter ali Sim. sujeira. Café de boa qualidade. Você põe ali 1 grama, 1,5 grama de creatina, esse é o que eu faço. Eu ponho 16 gotas de extrato natural de baunilha. Se eu puder fazer alguma marca, falar aqui.
Ok. Você é a Bombay, por exemplo, que eu uso não tenho ligação, não tenho conflito de interesse, mas para as pessoas poderem acessar e conseguir um produto de boa qualidade, por exemplo, que eu tenho usado. 16 gotas. Por quê? Porque a vanilina presente na baunilha, ela melhora a dilatação, ela tem um potencial de sinergia com outros ativos, então a baunilha, eu falo que ela é uma dama de honra, ela ajuda a potencializar algumas coisas, então melhora a circulação, melhora o fluxo de creatina, e eu ainda coloco um pouquinho de cacau em pó, canela em pó, para misturar tudo isso. Então vai ficar ali um café extremamente potente para melhorar desempenho físico, energético, desempenho mental, para que você tenha uma capacidade maior de raciocínio e de conexão desses dados que você vai acumulando, inclusive da inteligência artificial. Tá vendo? Olha aí, como ele deixou para posteridade esse café, como é que chama? Café? Das galáxias. Café das galáxias. Das galáxias, né? Então eu vou deixar também para posteridade, ele vai tomar o café das galáxias. Olha aí! Na caneca das galáxias aí. Vocês estão vendo aí no vídeo, tá? Que tem o apoio, a colaboração, a realização da Cris Arts. Você precisa de uma caneca feita com carinho, entrega com pontualidade, preço justo e feito com muita qualidade mesmo, para você dar de souvenir da sua festa, para você dar de presente para um amigo com a cara dele. Precisa de um boné, de uma camiseta personalizada, tem que ser na Cris Arts. @CrisArts, Cris Bassi, com 2 letras B, 2 letras S, tá? Cris Arts, Cris Bassi. E procura lá e pode falar por mim. Até Obrigado. Vou tomar meu café das galáxias. Dr. Túlio Rocha, que é o nosso diretor-presidente aqui, eu vou ter que pagar um jantar para ele, porque hoje... Túlio, eu estourei o tempo hoje, Túlio, porque você vai assistir 10 vezes esse podcast, tá vendo, Túlio? Eu vou assistir 30, você como é mais jovem que eu vai assistir 10. Tá legal? Porque tem o seu metabolismo na parada, tem o seu coração, tem o seu estômago. E a gente aqui precisa de você alegre, sorridente e saudável, viu? Então, tá bom? Então estendo o convite ao Túlio para deixar a performance do Túlio, Olha aí, Túlio. maior em 2020. Olha aí. Tá vendo? Eu vou deixar a potência desse homem com a envergadura que vai dar, ó. Ixi. Queixo caído. Tá, de noite você vai tirar a cueca, vai usar como arco e flecha, viu? O negócio aqui tá pegando, mas eu quero agradecer. Olha, que pena e que bom, que pena que o tempo foi curto, mesmo com a generosidade aqui do Estúdio Rocha, que é o melhor do Brasil em podcast. Boa. E mesmo assim foi tão pouco, porque o seu assunto é tão maravilhoso, mas como eu tenho certeza que você vai voltar aqui, a gente vai complementar. Com certeza. E eu quero agradecer demais você que esteve aqui, por você se dar esta oportunidade, que é o objetivo desse podcast, é você parar para você, pelo menos uma vez por semana, por isso que é agora você, é para você viver como você merece, esse é o lema. E por você estar aí é que eu trouxe o Dr. Diego Urbano, @Dr. Diego Urbano. Doutor Diego, muito obrigado pela presença, espetacular, tudo que você colocou pra gente aqui, obrigado por essa oportunidade da gente se tratar, isso aqui valeu por um tratamento, por uma consulta, mas @Dr. Diego Urbano tá esperando você, vou sair daqui pra lá já, tá bom? Vai ser uma honra cuidar de você, da sua saúde, e saiba que eu vou deixar você na sua melhor performance. Você vai lembrar de mim, você vai falar, rapaz, esse negócio é diferente. Dá tempo de eu jogar na Copa. Até lá dá tempo, tá Parabéns. bom? Diego, obrigado. Fique com Deus aí e você também fique com Deus. A gente se vê com certeza no próximo episódio. E lembre-se, cuidar da saúde para não cuidar da doença. Boa. Médico da saúde, não da doença. Achei sensacional. A gente volta. Até lá. Bom demais. Obrigado. Não, que isso.